dia. A gente tem falado muito aqui no Café com Notícias sobre a construção de políticas públicas e a aplicação dessas políticas. Só para que elas sejam aplicadas, demandam recursos. E esses recursos, para renderem bem, têm que ser bem otimizados e aplicados direitinho. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para falar sobre tudo isso foi o secretário de Estado de Monitoramento de Ações Governamentais, Alberto Bastos. Bom dia, secretário. Bom dia, Helder. É sempre um prazer estar aqui com você e com toda essa equipe da TV Assembleia. E é sempre um prazer recebê-lo aqui. Vamos falar agora, o senhor saiu da Defensoria Pública e agora está secretário de Estado de Monitoramento de Ações Governamentais. Quando a gente vê esse nome assim, Monitoramento de Ações Governamentais, a gente pensa assim, essa secretaria é para fiscalizar as ações, otimizar? Como é que a gente diria? Eu acho que a principal palavra da Secretaria de Monitoramento de Ações Governamentais é otimização de recursos públicos. Isso. A nossa ideia é buscar não só o aprimoramento da política pública, mas como fazê-la de uma maneira que seja mais econômica. Então a gente busca cada vez mais trazer uma eficiência para o Tesouro Estadual. É a gente conseguir tentar buscar fazer muito mais, mas com menos recursos. Entendi. Vamos só traduzir. Por exemplo, tem uma política pública, uma novidade, vamos dizer assim, que todo mundo está pedindo, o governo resolveu de alguma forma aplicar essa prática. E aí, na hora de aplicar, esses recursos que vão ser envolvidos nessa aplicação é que precisam ser, vamos dizer, monitorados para render mais? Exatamente. O que a gente faz? A gente busca, em primeiro lugar, buscar o detalhamento do plano de ação para a execução daquela política pública. A gente busca alternativas de atuações semelhantes em outras unidades da federação. Verifique se aquilo já foi exitoso, quanto que eles gastaram, qual as dificuldades que eles tiveram, os entraves que eles tiveram, faz toda essa investigação e depois a gente faz uma apresentação ao governador do estado. E nessa apresentação a gente detalha as nossas sugestões de aprimoramento para que a política pública ela seja cada vez mais qualificada, abrangente, atingindo mais pessoas e utilizando utilizando um pouco menos os recursos do que foram inicialmente destinados para aquela política pública. Sempre acontece isso? Vocês arranjam sempre alguma forma de mostrar como gastar menos e ganhar mais? A gente sempre busca. A gente pega, vou dar um exemplo, ao Emanet, que é um programa maravilhoso, que é veiculado e feito há muitos anos pela UEMA, e que eles querem replicar isso, aumentar para este ano, e isso passou pela Secretaria de Monitoramento. Oportunidade em que a gente fez toda uma análise e algumas sugestões de aprimoramento que foram acatadas pelo governador. Então, é uma política que visa levar a educação à distância para vários alunos, que é de extrema importância. Então, a gente entende que, apesar da essencialidade, a gente poderia fazer alguns aprimoramentos para até mesmo, no futuro, aumentar o número de turmas. Eu imagino que o papel de vocês seja mais ou menos assim, tipo advogado do contra. Todo mundo, vamos fazer isso, vamos gastar desse tanto. E você diz, não, a gente vai fazer isso, mas a gente vai gastar desse tantinho aqui. A gente tem buscado isso, por isso que é muito importante, é o do diálogo. A gente conversa muito com todas as pastas, tem um diálogo muito franco, porque, infelizmente, houve uma queda na arrecadação. Sim. E isso não é uma peculiaridade do estado do Maranhão. Todos os estados da Federação do Brasil, a gente sabe que no meio do ano passado houve uma lei que alterou a alíquota do ICMS dos combustíveis, então todos os estados estão tendo que fazer algumas readequações para que se mantenham as políticas públicas essenciais sem nenhum prejuízo à população. Essa questão da arrecadação do ICMS, os reflexos continuam ainda e eu acho que uma das atividades da Secretaria é minimizar esses reflexos, é isso? Exatamente. A dificuldade se acentua cada vez mais em que a gente precisa manter os serviços que sempre existiram, os serviços essenciais, sobretudo na área de saúde, que houve um crescimento necessário. Mas a gente, nesse momento de queda de arrecadação, a gente tem que buscar uma maior otimização. Entendi. Então, a gente não pode reduzir serviços que afetem a qualidade de vida da população.
serviços essenciais como saúde, como segurança, educação. São as três pastas mais sensíveis, né? Exatamente. Pois é, nesse momento, onde a gente está numa situação um pouquinho desconfortável, vamos dizer assim, vamos usar um nomezinho mais pior, mas assim, acho que desconfortável, quando tem que adequar o que tem ao que precisa ser feito. Nesse momento é hora de priorizar as ações que vão ser desenvolvidas, as partes que a gente falou, saúde, educação e segurança talvez sejam os três pilares mais importantes para a sociedade, para garantir essa qualidade de vida. Nesse momento é hora de fazer essa escolha de Sofia, eu preciso fazer isso, mesmo que eu tenha que fazer aquilo? Eu acho que o momento agora é elencar prioridades, é buscar com que a gente leve a política pública para o cidadão, que a gente não falhe nessa implementação da política pública e, ao mesmo tempo, tentando buscar fazer isso utilizando o menor número de recursos possíveis. Então, esse que é o desafio da Secretaria hoje em dia, é otimizar a utilização dos recursos. Mas aí, quando a gente fala em escolha de prioridades, definição de pontos mais essenciais, a gente fala também de deixar alguma coisa, não diria para trás, mas de lado. Causa um certo descontentamento. Como é que fica essa questão? Aí só precisa ser diplomata nesse caso, né? A gente tem que buscar muito diálogo. Eu acho que dentro da esfera, sobretudo na esfera política, para que a gente possa alcançar objetivos, como por exemplo a segurança alimentar, que é algo que isso se acentuou muito durante a pandemia, teve um crescimento exponencial dos restaurantes populares e a gente tem que manter essas políticas públicas que são essenciais. E para que isso ocorra, nós temos que efetuar algumas reduções em outros setores para que a gente possa manter esses serviços que são tão caros à sociedade sem nenhum tipo de prejuízo. Pois é, por exemplo, restaurante popular, como o senhor falou, que foi aumentado incrivelmente durante a pandemia, quando se necessitava demais, e a população vamos dizer, se apropriou dessa política pública. Agora, tirá-la não tem como. Não tem como. E aí? O que a gente pode fazer é otimizar, buscar fazer com que a gente disponibilize essa política pública, mas reduzindo alguns custos que a gente tinha, mas que agora, em conjunto, com um diálogo muito proveitoso com a Secretaria de Desenvolvimento Social, pelo Paulo Cazé, a gente fez alguns ajustes e nenhum restaurante popular vai ser fechado, pelo contrário, a gente está estudando a ampliação desses restaurantes populares, isso é muito importante, muito caro à população, e também estudando outras possibilidades de combater a insegurança alimentar, que não o restaurante popular. Então a gente está estudando várias possibilidades e sempre isso aí é uma prioridade do governador Carlos Brandão, que é a manutenção dos restaurantes populares e a busca incessante pela sua ampliação. Pois é, além de não poder fechar, quer dizer, um serviço tão essencial que não pode ser deixado de lado, existe a preocupação com essa expansão. Quer dizer, o município que não tem, que vê o município do vizinho aqui do lado tendo, quer também esse benefício. Se a gente está com recursos vamos dizer, bem certinhos ali, bem enxutos, mas ao mesmo tempo você tem que expandir um serviço que está dando certo e que demanda muitos recursos também. Fica complicado de fechar essa equação? Existe uma demanda reprimida, uma necessidade da população, por essa razão que a gente tem se debruçado sobre essa temática e buscado soluções. Existem práticas exitosas no Brasil, como por exemplo no governo do Distrito Federal, um programa chamado Prato Cheio, em que se disponibiliza um numerário à população de baixa renda. Eles fazem uma segmentação, além de estar inscrito no Cade Único, mães solos, que têm famílias com idosos, recebem um valor mensal por meio de um cartão e ele, a partir dali, ele começa a adquirir produtos in natura no mercado local, então você movimenta o mercado local e ao mesmo tempo você ajuda com que ele compre, pelo menos lá no caso do GDF, do Governo do Distrito Federal, é em torno de R$200, o que daria para comprar 2 cestas básicas e meia. Então isso aí já amenizaria e você alimentaria com esse mesmo valor em torno de 4 pessoas. Então, a gente está estudando medidas alternativas para que a gente possa também combater a insegurança alimentar em locais que ainda não tem restaurante popular. Isso está em fase embrionária de estudos. A gente está
avaliando como é que está se dando essa política pública do GDF, mas o que a gente quer demonstrar é que nós estamos atentos ao que está acontecendo em todo o Brasil, buscando práticas que têm sido exitosas e aí fazendo um estudo para que isso pode ou não ser replicado no estado do Maranhão. Ok, nós vamos dar um intervalinho aqui na nossa conversa, vamos tomar um cafezinho e vamos voltar para falar sobre isso, um minutinho só e eu volto já já. Estamos de volta conversando aqui sobre ações governamentais, investimento, falta de investimento com o secretário Alberto Bastos. A gente estava falando nessa possibilidade de mudança nos restaurantes populares ou então essa busca de novas alternativas. Quando o senhor fala que esse cartão, vamos dizer, um cartãozinho de crédito para cada um, isso vai fazer o quê? Faz a economia se movimentar com a compra de alimentos, tem vários benefícios, porque você deixa de pagar aluguel, tem nutricionista, O custo de um restaurante popular para oferecer uma refeição de R$1 é muito alto, é isso? Existe um custo que foi feita uma licitação prévia, então nessas licitações se escolhe o menor preço e ainda que seja escolhido Deixa eu esquentar nosso café, que esse assunto é complicado. Importante. Ainda que tenha escolhido o menor preço, as refeições, ela naturalmente, por ser disponibilizadas em várias cidades do estado do Maranhão, o estado é muito grande, o custo ele é um pouco elevado. Então, uma coisa que tem que deixar aqui muito clara, é uma política pública que vai se manter, que o governo do Carlos Brandão ele coloca como prioridade a questão dos restaurantes populares, pensa-se também na sua ampliação, mas também a gente cogita, estuda outras possibilidades de se levar a alternativas para combater a insegurança alimentar, a exemplo desse cartãozinho, que ele naturalmente ele tem algumas vantagens, dentre elas a movimentação do mercado local, como você muito bem destacou. Venda de alimentos, eu acho que o pequeno produtor pode se beneficiar disso também, e né? Você faz uma aquisição direta dos produtos in natura e o próprio beneficiário é que faz a escolha. Então, são alternativas que estão sendo, nesse momento, estudadas. Entendi. Falta muito ainda para ser implementado. A gente, em primeiro lugar, está levantando todas as informações, estudando, e vamos passar para o governador, para ele decidir juntamente com toda a sua equipe de secretários, para saber se vale a pena ou não. Entendi. Uma medida tem que se adequar também à nossa realidade, né? Saber se isso é possível aqui, essa coisa toda. Exatamente. Uma das funções da secretaria seria essa, secretário, buscar essas experiências que estão dando certo, que podem ser adequadas à nossa realidade, como eu falei, e que de alguma forma podem gerar mais otimização desses recursos que estão bem fraquinhos. Eu acho que essa é a ideia, é o pragmatismo, né? O governador Carlos Brandão ele é bastante pragmático. É verdade. Quando se leva alguma demanda para ele primeiro pergunta, isso deu certo em algum lugar? Em quanto tempo isso foi implementado? Então ele busca ele tem um senso crítico bastante apurado, de maneira que a gente que está ao lado, a gente se cobra também para que quando leva as informações, leva de uma maneira completa. Leve as respostas, que já sabe que ele vai perguntar. Exatamente, para que a decisão, quando for tomada, ela seja tomada de maneira segura. Então, o nosso papel é levantar o maior número de informações possíveis, condensá-las, sintetizá-las e levar até o governador para que ele possa decidir da melhor forma. E esse garimpo que vocês estão fazendo assim de procurar boas práticas já exercidas, já aplicadas em outro estado, está sendo fácil? A gente não está sendo fácil, a gente tem muitas possibilidades. Existem estudos que ele buscam uma demanda que ele entende prioritária e a partir daí a gente começa a fazer estudos. Só que cada estado da federação se comporta de um jeito, isso dificulta muito. É verdade. Então a gente busca sempre aquele programa e aquele projeto que já esteja em curso há pelo menos 1 ou 2 anos, porque isso já nos dá uma segurança maior e busca informações
para que a gente possa extrair o máximo e verificar onde é que foram os erros, para que a gente não possa repeti-los aqui no estado do Maranhão. Pois é, não pode ser uma ideia iniciante, vamos dizer, que ainda está em experiência em algum outro lugar que a gente possa trazer para cá, não, né? Tem que ter a comprovação de que aquilo está funcionando e que os resultados lá foram bons. Exatamente. Mesmo assim, a gente ainda corre o risco de não dar certo, Sim. né? Então, a gente tem que trabalhar assim, nessas duas frentes. Exatamente, com muita cautela, responsabilidade, porque na medida em que a gente vem com a responsabilidade de implementar algo aqui, tem que estar muito seguro. A secretaria nossa também, ela se depara muito com as contratações. Todas as contratações do governo do estado, elas são centralizadas ao governador. Então, para que alguma secretaria realize uma prorrogação contratual ou realize uma contratação, ela tem que fazer um pedido de autorização ao governador do estado. Então, quando remete isso ao governador do estado, a gente dá um parecer sobre o viés da economicidade, sobre o viés da essencialidade daquela contratação. Então, isso faz com que também a gente busque uma otimização maior dos recursos. Só nessa linha, desde o início desse trabalho, a gente começou mais ou menos em abril, nós já deixamos aí de efetuar gastos na ordem de 200 milhões de reais. Ah, que bom, é significativo. Bom. Então, existe essa responsabilidade, esse zelo com o erário. Ao mesmo tempo, essa responsabilidade e esse zelo é uma coisa fácil de exercer no dia a dia. Ele tem que ser um pouquinho antipático, não é não? É muito difícil, mas a gente, como eu disse anteriormente, a gente sempre busca o diálogo. Eu imagino. A gente busca alternativas. Porque ninguém gosta de ouvir não, né? Na hora que você diz um não para qualquer pedido, qualquer coisa assim, a gente se torna antipático mesmo sabendo que aquela é uma antipatia necessária. Como que o senhor está nessa situação, É um secretário? desafio enorme, eu confio muito no bom senso de todos e de todas, e sabendo que todos estamos imbuídos no mesmo propósito. Isso. Que é levar uma política pública para a população, é não deixar que os serviços essenciais parem. Então, o que a gente confia é que, no bom senso, respeitando o cenário nacional, verificando o cenário do Estado e buscando alternativas. Então, acho que esse é o caminho. Não existe outro caminho, senão a gente pode entrar numa espiral em que depois não vai dar conta de tudo que a população precisa. Porque eu imagino assim, que todos os setores da economia, todos os setores, as secretarias, os órgãos todos, eles estão querendo também mostrar uma boa atuação. Para isso, precisam de ações específicas. Para essas ações, precisa-se de dinheiro. Isso. E aí a função dessa secretaria é organizar essas prioridades. Seria mais ou menos isso, uma organização de prioridades todos os dias. Sim, e buscando fazer com que o secretário ele tenha a sua autonomia, consiga realizar o bom trabalho e através do diálogo, através da conversa, a gente consiga atingir os objetivos, mas utilizando o menor número de recursos possíveis, como eu já disse anteriormente. Ok, então eu vou ficar aqui torcendo para que o senhor continue exercendo esse papel de andar sendo fio da navalha. Amém. Literalmente, de fazer todos os dias essa escolha pelas políticas mais essenciais para o Estado, né? A que se mais gosta é a mais viável, que vai trazer mais qualidade de vida para a população, porque é isso que todo mundo está esperando e está precisando, né? Não vai se cortar o que já está dando certo, precisa achar uma alternativa para o que pode dar mais certo, para a partir daí construir novas políticas. Secretário Alberto Bastos, muito obrigado por sua participação no nosso programa e por todas essas informações. A gente que fica muito feliz mais uma vez por ter participado, se coloca sempre à disposição, sempre muito agradável estar aqui contigo. Ok, venha sempre tomar café, a casa é sua, a gente conversa, a gente toma café e a gente informa todo mundo, porque é isso que interessa e é isso que a gente está fazendo aqui todo dia às 9 horas da manhã, você já sabe. Mas agora uma outra informação é com Ronald II, direto do Parlamento. Quais são as atividades de hoje, Ronald? Olá, Elda Borges, muito bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores do Café com Notícias. Nós estamos por aqui, como sempre pela Rádio Assembleia na 96.9 FM, com o Diário da Manhã no ar, intervalo rápido para a gente trazer as informações a todos vocês no Café com Notícias. Veja bem, terça-feira, você já sabe, é dia de sessão plenária. Primeira sessão plenária da semana, daqui a pouquinho os trabalhos serão iniciados no plenário do deputado Najib Ai, com a expectativa sempre para o primeiro momento de reunião entre os parlamentares no plenário da casa, porque nós sabemos que normalmente os deputados viajam para suas bases eleitorais
conversam, ouvem suas demandas e aí trazem as informações, as demandas, as necessidades da população maranhense para o plenário, para a tribuna da Assembleia Legislativa. Então há sim uma expectativa de sessão plenária movimentada, com muitos parlamentares inscritos nesta terça-feira. Além disso, nós já tivemos iniciada a movimentação no âmbito das comissões. Tivemos CCJ já reunida ontem e há também expectativa para a reunião da Comissão de Meio Ambiente para hoje à tarde. Possibilidade de encontro na Comissão de Meio Ambiente, que é presidida pelo deputado estadual Júlio Mendonça. Então nós vamos, claro, acompanhar todos os trabalhos, toda a movimentação, tanto no plenário quanto no âmbito das comissões. E ao longo da programação da TV Assembleia, nós vamos trazendo todas as informações. Lembrando que hoje também tem Assembleia em Foco, primeira edição, a partir de 1h da tarde, nós entramos ao vivo aqui pela TV Assembleia com todos os detalhes, inclusive com o resumo completo da sessão plenária de logo mais, aqui no Palácio Manuel Belkman. Hilda Borges, eu volto com você. Obrigada, Ronald. Obrigada a você. Tchau e até a próxima.